Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal É Ótimo Juro e hoje eu tô aqui por um motivo muito especial. Hoje, dia 12 de março, é dia do bibliotecário e claro que todo ano eu faço e esse ano não seria diferente. Hoje eu estou aqui pra fazer uma homenagem a esse dia e pra conversar um pouquinho com vocês sobre o que é ser bibliotecária pra mim e por que eu escolhi ser bibliotecária. Como no vídeo especial de 3 anos do canal, em fevereiro, eu resolvi não fazer um vídeo específico com, por exemplo, tags, né? Hoje eu vim aqui mais pra gente conversar e pra falar um pouco sobre as minhas escolhas, pra falar um pouco sobre por que eu sou bibliotecária, porque eu ainda tenho muita fé nessa profissão e ainda acredito que a gente pode e vai fazer muita coisa boa por muita gente pelo nosso mundo aí, né? Eu sou uma militante bibliotecária, eu acredito, porque eu tenho muita fé no nosso futuro, eu tenho muita fé no nosso potencial e eu acredito que cada vez mais pessoas estão mudando os seus olhares e mudando as suas percepções quanto à profissão de bibliotecário, mesmo quem é de fora e principalmente quem é de dentro, e eu fico muito feliz com essas mudanças. Bom, gente, como tudo começou? Então, eu acho que eu já falei várias vezes, mas eu nunca falei única e exclusivamente sobre isso aqui, né? Então, como tudo começou? Na verdade, não era a minha intenção inicial da vida ser bibliotecário. Eu vi uns tempos atrás umas pessoas falando que a gente nasce bibliotecário, e se você não nasce, você não é. E eu não acredito nisso, eu acredito que a gente não nasce nada, na verdade, né? Porque quando a gente é criança, a gente quer ser o quê? As coisas mais diversas e mais absurdas possíveis e impossíveis. E eu, por exemplo, até os meus 16 anos, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer faculdade de moda, porque eu amava e eu sempre fui muito, assim, ligada com moda, eu sempre gostei de combinar coisas, de fazer coisas diferentes. Então até os meus 16 anos eu tinha muita convicção que eu ia cursar moda. E aí eu comecei a ver que não era muito pra mim, porque eu não sabia desenhar e não levava muito jeito pra essas coisas. E meu negócio era mais experimental mesmo, porque eu gostava de misturar estampas, misturar coisas, usar roupas diferentes. Sempre tive um estilo muito meu, mas percebi que isso era mais um prazer pessoal e não uma profissão. E aí comecei a procurar outras coisas quando eu comecei o ensino médio. Quando eu comecei o ensino médio, eu era fissurada por História da Arte e também passei por uma fase que eu tinha certeza que eu ia cursar História da Arte. E aí, minha professora de artes falou: Gabriela, se eu fosse você, eu não faria isso, porque você não vai conseguir trabalhar só com História da Arte. Você também vai ter que ter algumas habilidades aí, manuais de desenho e afins, pra poder, né, fazer um curso bom de artes e talvez você acabe dando aula, assim como eu, e se seu sonho é outro, talvez não seja o melhor caminho. Aí eu falei: ai meu Deus, então não é bem isso que eu quero também. E aí, quando eu tava no terceiro colegial, pertinho do vestibular, eu me decidi por História. Falei: vou prestar História, é o que eu quero, é o que eu gosto, é a matéria que eu mais gosto no ensino médio. E tinha muita convicção. Gostava um pouco de Geografia também, mas assim, pra mim era História, eu queria muito ser historiadora. Indiana Jones mesmo, minha gente, é bem isso. Gostava muito dessas coisas, assim, queria trabalhar com arqueologia. Uma época eu fiquei muito, assim, fissurada em arqueologia, mas para eu cursar uma faculdade era muito difícil. Aqui em São Paulo, no estado, não tinha nada nesse sentido na época. E aí eu comecei a desistir e foquei em História, mas assim, pra ser historiadora, que era uma coisa que eu queria muito. Então daí vocês veem que assim, tem uma inconstância, mas tem uma constância também, né? Sempre voltada pra área de humanas e mais nessa pegada histórica, que é uma coisa que eu gosto muito e ainda faço hoje na pós-graduação. E fui prestar História feliz e contente. Ia prestar História na Unesp, que é em Franca, bem pertinho aqui de Ribeirão. E minha mãe estava desolada que eu ia prestar a faculdade fora de Ribeirão, porque ela não queria que eu fosse embora. E aí ela comprou o manual da FUVEST. Eu não ia prestar FUVEST, minha gente, não ia. Ia prestar só a Unesp. Porque História na USP de São Paulo eu não queria, então nem ia prestar. Eu falei: vou fazer o quê? Não tem nada que eu quero na FUVEST, não tem nada que eu quero na USP, não vou prestar FUVEST. Minha mãe estava desolada, minha família estava desolada com a minha decisão de não prestar vestibular na USP. Minha mãe comprou o manual da FUVEST e falou: não, vamos sentar e vamos olhar. Deve ter alguma coisa que você gosta, não é possível isso. E quem encontrou o curso de Ciências da Informação e da Documentação, que era a nomenclatura na época, foi minha mãe. E ela leu e falou: Gabriela, tem tudo a ver com você. Esse curso é sua cara. E na época nem falava direito sobre biblioteconomia, o curso se chamava Ciência da Informação e Documentação, eu nem sabia direito pra que servia, vi que tinha alguma coisa a ver com biblioteconomia, fui assim muito confusa, olhei e falei: realmente, tem muita coisa que eu gosto nesse curso, vou prestar ele também, vou prestar História e vou prestar ele. No final das contas, por um acaso do destino, ou não, né, quem sabe, eu não passei em História na Unesp e passei de primeira em Ciência da Informação e Documentação na USP, aqui em Ribeirão. Aí eu falei: gente, tá aqui, eu moro do lado da USP, gente, eu moro a 5 minutos da USP em Ribeirão. Aí eu falei: eu moro
do lado da faculdade, eu passei de primeira, na primeira chamada eu falei, não dá pra dizer não, né? Não dá pra falar, não é isso que eu quero e eu vou fazer história. Nem história eu tinha certeza que eu queria fazer, né? Na realidade, eu tava super confusa, não sabia muito pra onde ir e senti que tinha muitas coisas que eu gostava naquele curso e resolvi cursar. Não demorou um semestre. Em um semestre eu já tinha certeza absoluta que eu tinha nascido pra fazer aquilo e que eu não ia sair dali nunca mais. Incrível assim, gente, quando as coisas são feitas pra gente, que a gente se encaixa, que a gente se identifica, é batata, né? Você entra, você se apaixona, foi o que aconteceu comigo. Continuei, fiz minha graduação em 4 anos, eu era a maior CDF da face da terra. Entrei muito nova, gente, entrei com 17 anos, terminei a faculdade com 21, tudo muito nova. Mas me identifiquei, amei, não quis sair em nenhum momento, nunca quis desistir na graduação. Na pós é uma outra história, né? Diversos momentos aí que vocês me acompanham de muita sofrência. Mas assim, durante minha graduação, a minha escolha foi muito certa. Então por isso que eu acho que a gente não nasce bibliotecário, a gente não nasce nada. A gente é livre pra fazer o que a gente quiser e pra se identificar com o que a gente quiser. E não acho que alguém é mais bibliotecário que o outro porque desde os 15 anos sonha em ser bibliotecário, porque desde os 10 sonha, né? Eu acho que isso tem a ver com o que a gente faz, da maneira que a gente faz. Eu sei que eu fui muito feliz com a minha escolha, continuo sendo, apesar de todas as dificuldades que eu passei e que eu ainda passo, eu posso dizer pra vocês que eu continuo muito feliz com a minha escolha e que eu nunca me arrependi de ser bibliotecária. Isso eu nunca me arrependi. Eu já pensei que eu não tinha jeito pra pós-graduação, já pensei que talvez eu não deveria ter continuado na pós-graduação. Várias coisas nesse sentido, mas por conta de sofrer muito mesmo, das dificuldades que são muitas. Então, quanto a isso, eu já me perguntei algumas vezes, mas sobre ser bibliotecária, isso nunca. Inclusive, já passei por alguns momentos de muita tristeza, de desespero, de falta de emprego e afins. E várias pessoas me falavam, faz outra faculdade, vai fazer outra coisa. E a minha resposta sempre foi a mesma, eu não me vejo fazendo outra coisa. É isso, eu abracei essa causa, eu escolhi pra minha vida e não saio, não me arrependo. A gente passa por momentos muito difíceis, mas eu não quero sair da biblioteconomia e eu não quero deixar de ser bibliotecária. E aí o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é isso. Por que eu sou bibliotecária? Eu sou porque eu acredito no poder da nossa profissão, porque eu acredito mais do que tudo no poder da leitura e no poder que a gente tem pra incentivar e influenciar as pessoas a conhecerem esse universo que é maravilhoso, que é incrível. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente tivesse num país em que as pessoas leem mais, talvez a gente tivesse uma condição melhor, porque leitura abre os nossos horizontes pra tudo, né, gente? É uma expansão de universo incrível, é senso crítico. São muitas coisas que eu já falei aqui muitas vezes, e eu acho que a gente tem esse papel fundamental nessa formação cultural, não só de leitura, né? Eu digo assim, que o bibliotecário, eu vejo a gente muito como agentes culturais e de formação de cultura para as pessoas. Eu acho isso extremamente importante, e acho que disso vem muitas outras coisas que ajudam na formação da pessoa como cidadã, numa comunidade, numa cidade, num país, que é essencial, e talvez por isso que a gente vive uma situação tão difícil hoje. Então assim, eu acredito muito nesse nosso papel, nessa nossa função. Hoje em dia, apesar de gostar muito do lado técnico, como eu já mencionei aqui várias vezes, eu não me vejo mais uma bibliotecária tecnicista, eu me vejo uma bibliotecária militante do futuro, que luta por condições melhores, que luta por um futuro melhor pra gente, por mais espaços, por mais direitos, eu acho. Mas assim, eu vejo que a gente precisa mudar vários outros aspectos, e um deles é sair um pouco daquela coisa do rótulo. Tô até de coque hoje aqui, gente, em homenagem ao rótulo que a gente ama odiar, né? Bibliotecária do... Enfim, mas quem nunca, né? Já fiz muito chill por aí e acho que vou continuar fazendo. Mas eu acho que é uma questão de harmonia, né? A gente tem que harmonizar as nossas raízes com o nosso futuro, que é evolução, é modificação, é modernização, e a gente vai ter que lidar com isso mais pra frente. Eu prefiro que seja agora, então acho que a gente já tem que começar a pensar sobre outras possibilidades de trabalho que não seja a biblioteca fechada, aquele ambiente fechado e aquele trabalho exclusivamente técnico. Eu acho que a gente tem potencial para outras coisas, para trabalhar com cultura, para trabalhar com leitura, para trabalhar com comunidades, para trabalhar com necessidades. Então eu acho que hoje nós somos muito mais profissionais que temos que ficar atentos às necessidades dos lugares onde nós estamos inseridos do que qualquer coisa, porque talvez a partir de agora
as pessoas não precisem mais de livros classificados, elas precisem de outras coisas e acho que a gente tem toda a condição de dar, né? Então por isso que eu falo muito sobre as bibliotecas que fazem trabalhos diferentes, que fazem trabalhos para suas comunidades. Então, por que não um bibliotecário que vai fazer um café da manhã no sábado, vai juntar a sua comunidade, vai conversar, e aí, gente, vamos conversar sobre os nossos problemas, o que tá acontecendo aqui, o que falta pra gente? Falta X, falta Y, falta Z? Nessa biblioteca, legal, mas o que falta na nossa comunidade? E como a gente pode conseguir melhorar essa comunidade? Falar com as autoridades políticas, falar com o resto da população pra gente ver o que a gente pode melhorar também na população, porque às vezes a desunião também é um grande problema. Então eu acho que a partir do momento que a gente tem algumas bibliotecas em alguns lugares, elas significam união daquela comunidade, e eu acredito que o nosso trabalho hoje é principalmente esse. A gente vive num mundo que a gente precisa acordar as pessoas. Urgente, urgente. E eu acho que esse é o nosso trabalho, nosso principal trabalho, acordar as pessoas e mostrar que a gente precisa começar a mudar algumas coisas na nossa vida, começando de nós, né? E acho que a gente tem essa condição de chegar para as pessoas e falar, olha, talvez as mudanças tenham que começar aqui e nós vamos começar juntos, né? Então eu acho que ser bibliotecária pra mim hoje é isso, é militar direitos, espaço, respeito e pensando no que a gente realmente precisa, né? Então eu acho que assim, isso de picuinha e de briguinhas entre próprios bibliotecários, acho que disso a gente não precisa. E acho que a gente também não precisa falar quem é mais bibliotecário que quem, isso também a gente não precisa. A gente precisa de união e a gente precisa de respeito mútuo, né? Então acho que começa muito por aí. E é isso, gente. Se deixar eu vou ficar aqui falando, já falei da vida, já falei do que eu acho, já falei de... Enfim, muitas coisas mesmo. Eu acho que hoje é um dia especial pra gente se unir, comemorar juntos e pensar sempre no futuro e não deixar que essa ideia morra aqui no 12 de março, mas que essas ideias durem o ano inteiro. É o que eu me esforço pra fazer aqui, continuar a nossa luta o ano inteiro, continuar buscando espaço pra nós o ano inteiro. E eu convido todos vocês a fazerem o mesmo comigo. Vocês sabem que o canal tá sempre aberto pra todos vocês, pra quem quiser. Então, vocês querem conversar comigo? Vocês querem que eu converse com vocês sobre alguma coisa? Vocês estão mais do que convidados a virem falar comigo e a me ajudar a utilizar esse canal que eu tenho aqui, esse espaço, da melhor maneira possível. Então eu conto muito com vocês também para me ajudarem nesse trabalho e pra gente conseguir cada vez mais divulgar a nossa profissão e o quanto ela é importante para as pessoas. É isso, gente. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque senão vocês me abandonam aqui, né? Então, terça-feira tem mais, terça-feira tem perguntas e respostas. Muitas coisas que eu falei aqui por cima hoje, só mencionando nesse bate-papo, eu vou falar mais a fundo no perguntas e respostas. Então eu vou falar sobre lei da biblioteca escolar, vou falar sobre Big Data, vou falar sobre amigos bibliotecários que também fazem trabalhos aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, vou indicar todo mundo que eu conheci desde que eu abri para perguntas, então vai ter muita indicação bacana, enfim, muita coisa mesmo, tá, gente? Pessoas que me inspiram, respondi várias perguntas muito legais, então fiquem ligados aí e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder o meu vídeo da terça-feira. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na terça, vejo vocês na próxima. Sempre juntos pela nossa profissão, sempre na luta. Muito obrigada. Tchau, tchau!